O título dessa mensagem, dessa reflexão é Agradecer como Jesus. Nesse dia de ação de graças que os americanos comemoraram essa quinta-feira, e é sempre bom essa época de ano, a gente aproveitar também esse bom costume, essa tradição, também para nós lembrarmos, é uma oportunidade para se lembrar de tantos motivos que a gente tem para agradecer a Deus. E às vezes a gente para assim e pensa, será que falta motivo? E às vezes, parece que a gente precisa pensar um pouco, Mas será que falta motivo mesmo? Creio que não, Creio que todos nós temos muitos motivos, se a gente parar para pensar, Porque na correria do dia a dia, às vezes fica difícil a gente lembrar de tantas coisas que Deus já fez. Se a gente lembrar de quão bom e fiel Deus tem sido no nosso passado. Passado próximo, E às vezes a memória curta já falha, E passado mais distante também. Pensa 10 anos atrás, 20 anos atrás, como Deus tem sido bom para você. E às vezes a gente precisa resgatar esses momentos, Talvez de décadas atrás, para a gente lembrar que a gente tem motivos sem fim. E a gente precisa pôr em prática a gratidão também. Precisamos pôr em prática e agradecer a Deus pelos motivos que Ele nos dá. Um por um, A gente pegar cada motivo e falar, obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por ter dado essa graça. E a gente vai ficar maravilhado, Se a gente faz uma listinha assim, mental, Agradece um por um, quão bom Deus tem sido. Como a gente é abençoado. E a gente, nessa prática, vai ser super feliz e alegre. Por isso é bom a gente parar para fazer esse exercício. Eu creio, tenho certeza que Deus foi, quando andava aqui na terra, Jesus foi a pessoa mais feliz e mais alegre. Porque ele conhecia esse segredo de ser grato, Creio eu que ele agradecia em todas as circunstâncias, o tempo todo, por todas as coisas. E nós somos lembrados de fazer isso também. Em 1 Tessalonicenses 5,18 fala, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Com certeza Jesus fez isso, em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, até na cruz, até em todos os momentos, eu creio. É difícil para nós, às vezes, em todas as circunstâncias? Mas é uma prática que nós podemos adquirir em todas as circunstâncias. Mas a Bíblia nos traz 5 ocasiões específicas em que está escrito que Jesus agradeceu. Jesus agradeceu. E através desses motivos, nós podemos aprender por quais motivos a gente também pode agradecer. Então vamos pegar essas 5 ocasiões em que está escrito que Jesus agradeceu e vamos aprender a agradecer como Jesus. Então, se você quiser abrir em Lucas 10, a primeira ocasião está em Lucas 10, quando ele agradeceu pela revelação do Evangelho. Lucas 10, versículo 21. Está escrito assim, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Nessa ocasião, Jesus, aqui diz, louvou, outra tradução diz, deu graças te dou, Pai. Ele agradeceu no contexto em que ele tinha enviado 70 discípulos para pregar as boas novas, que o reino de Deus estava próximo, fazer muitos milagres, eles voltaram todos felizes, todos maravilhados com tudo que Deus tinha feito através deles. E aí Jesus pega esse gancho e fala, eu te dou graças, Pai, por ter revelado a maior mensagem, o maior mistério aos homens, aos pequenos, aos pobres, aos fracos, ao Zé Ninguém, Não foi aos sábios desse mundo, aos cultos, aos poderosos, aos famosos, Mas foi a pessoas simples assim, Esse maior
a maior mensagem que a gente tem, que é o Evangelho. Que a gente, inclusive, né, mês que vem, no Natal, vai se lembrar que Deus se fez carne, que Deus se tornou homem, que Deus veio, né, ao mundo, que Ele veio para salvar todos que estão perdidos. Que em Jesus o reino dos céus veio até nós, já que ninguém consegue salvar a si mesmo, né? Nenhum esforço próprio vai fazer a gente alcançar a Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Não importa o que a gente tenta fazer, todas as nossas boas obras não vão adquirir a salvação, não vão nos salvar. A gente precisa se humilhar, a gente precisa lembrar que esse Evangelho veio até nós em Jesus, porque Ele falou: eu vou me entregar como substituto em favor de todos vocês. Eu vou fazer isso para que todos os pecados de todo ser humano sejam perdoados, para que ninguém precisa perecer, mas que todo que nele crê venha ter a vida eterna. Esse é o Evangelho, o poder para salvar, Paulo fala, né? E isso foi revelado a pessoas simples. É uma mensagem simples e toda criança pode entender, porém, uma mensagem tão poderosa e tão profunda. Então, o primeiro motivo para agradecer que essa mensagem tão profunda foi revelada a pessoas simples, para que todo mundo possa entender. E não é legal que todos podem entender, não precisa de um diploma de uma faculdade, né? Não precisa de um QI muito elevado, não precisa nem de um QI hoje em dia, né? Quem indica, não precisa assim chegar de alguma forma aí, através de conhecidos. Não é para a elite desse mundo, não é para aqueles que estão nas posições mais poderosas desse mundo. É para todo mundo. Não precisa nem comprovar a renda mínima, né? Para tirar o seu cartão de crédito ali para o céu. Para você entender o Evangelho, é para todos. E a gente pode incluir porque Jesus falou, mas de certa forma os sábios desse mundo têm problema, né? Porque os sábios e cultos, que se acham sábios e cultos nesse mundo, que têm mais dificuldade para entender essa mensagem simples, não é? Que são mais fechados para o Evangelho hoje em dia, porque pensam que são sábios demais, cultos demais para uma mensagem tão simples. E Deus nos alertou em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 e 19, Deus fala, não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Quem se acha todo conhecedor de todas as coisas, sábio, precisa dar um passo para baixo e falar, talvez eu não sei de tudo, né? Até Albert Einstein falou, né? Eu não sei de tudo, né? Acho que não tem ninguém aqui que tem esse QI, esse nível, né? Falou para alguns alunos, né? Certa vez, vocês são demais, vocês são o máximo, né? Mas nunca esquece que não existe todo o conhecimento do mundo nessa sala de aula. Tem que dar pelo menos o desconto que talvez 10%, né, estão lá fora e vocês não têm, né, todo o conhecimento e toda a sabedoria. Então vamos nos humilhar, né, e falar, a gente precisa se abrir para esse Evangelho, precisa entender esse Evangelho, que é tão simples assim, porém tão profundo. E aí agradecer não apenas que é tão simples de entender, mas também que nós entendemos um dia. Que um dia, apesar das dificuldades que a gente tinha na época, apesar das nossas dúvidas, da mentalidade talvez meio estranha, né? A gente olha para trás assim e fala, o que eu estava pensando, né? Mas Jesus se revelou a nós. E nós tomamos o passo. Você lembra desse dia? Lembra desse momento? Quando foi? E talvez você fale, não lembro, não sei se já aconteceu para mim. Então talvez seja hoje o momento em que você fala, não, eu quero que Jesus se revele a mim. Eu quero entender esse Evangelho. E você dá esse passo e também pode falar, obrigado, Senhor, hoje, né? Que o Senhor se revelou a mim. Então são vários motivos que nós vemos com essa ocasião. Agora abre comigo em Marcos 8, Marcos capítulo 8.
E nós vamos ver a segunda ocasião em que Jesus alimentou 4.000 pessoas. E Marcos 8, vamos ler, só para ter o contexto, os versículos de 1 a 9. E vocês vão ver onde ele agradece ao Pai. Versículos de 1 a 9 de Marcos 8 diz assim: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Até aqui. Então, Jesus alimentou ali e multiplicou esses pães, para uma multidão. Primeiro motivo para a gente agradecer também, porque uma coisa que Jesus deve ter visto em mente, agradecer pela provisão de Deus. Agradecer simplesmente que Deus tem provido para todos nós, Todos nós estamos aqui, Estamos bem, graças a Deus, Deus não tem deixado faltar na nossa mesa, na nossa casa. Até aqui Deus tem nos ajudado, graças a Deus. Vamos dar graças por isso. E talvez o pouco que a gente tinha naqueles dias, talvez Ele tenha multiplicado. Então esse já é o motivo suficiente para a gente agradecer a Deus. Mas eu também creio que Jesus tinha no coração para agradecer ao Pai o motivo que nós podemos agradecer também. Que é agradecer que toda necessidade pode ser suprida. Porque a gente vê que Jesus estava com compaixão. E muitas vezes Deus toca no nosso coração. Quando a gente se compadece de uma situação, de uma pessoa que está com necessidade, quando Deus toca e mexe no nosso coração e a gente quer ajudar, e de repente Deus nos dá para que a gente possa compartilhar. E a gente vê que Deus quer usar as nossas vidas para suprir a necessidade de outras pessoas. E quem no final é o mais abençoado somos nós, não é? Quando nós vemos que, nem sei como que aconteceu, mas Deus me deu, naquele momento tocou no meu coração, eu quis dar, e olha, supriu a necessidade. E, na lógica, seguindo mais um motivo, Jesus falou, eu não vou mandar eles embora. A gente pode também agradecer que ninguém precisa ser mandado embora. Nem para necessidade física, nem para emocional ou espiritual. Ninguém corre risco de desfalecer no caminho, porque jamais a gente precisa dizer Jesus não é suficiente. Infelizmente, nesse momento não pode fazer nada. Jesus pode fazer muita coisa, mas no teu caso, infelizmente, não pode fazer nada, pode ir embora. Graças a Deus que a gente não precisa falar assim. Não precisa falar, você já esperou muito tempo, já orou, Mas foi tudo em vão, sinto muito. Jamais a gente precisa falar isso. Porque sempre Jesus é a solução. E Jesus tem a solução. E nós, como representantes do Senhor Jesus, não precisamos mandar ninguém embora. Porque Ele nos deu autoridade e cursos e tudo mais para que as necessidades sejam supridas. Não importa a circunstância. E por isso, é até uma advertência para nós, espere nele. Espere no Senhor e Ele vai agir. Salmos 27, versículo 14 diz, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não precisa mandar ninguém embora, nem a si mesmo, Às vezes a gente se manda embora da presença de Jesus, porque pensa, nesse caso não tem mais jeito. Tem jeito sim, espera no Senhor.
E, seguindo a lógica também, creio que Jesus tinha no coração também em agradecer, que nós também podemos agradecer, que tem uma recompensa para aqueles que permanecem com Jesus. Tem uma recompensa. 3 dias essa multidão já estava com Jesus. Eles não queriam ir embora, né? Queriam ouvir mais, queriam ficar mais. Só que eles precisavam de algo na barriga, né, para continuar, poder ouvir mais. Mas Jesus não os deixou sozinhos nessa necessidade. E todo mundo que confia e permanece com o Senhor Jesus não vai ser abandonado na sua necessidade. Jesus não abandona ninguém, mas muito menos aqueles que buscam o Senhor. Que Hebreus 11:6 nos fala que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você permanece com Jesus, você permanece firme e busca o Senhor, Ele vai te ajudar na sua necessidade. Ele vai suprir a sua necessidade. E por isso, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E por último, nessa ocasião ainda, podemos agradecer assim como Jesus, porque o lugar onde aconteceu isso foi um lugar deserto. Nós podemos agradecer que Deus cuida de nós no deserto, num lugar de escassez total. Um lugar onde você está desprovido de todas as coisas e está sem esperança, inclusive, porque não brota do chão nada, né? E talvez você olhe para o futuro e fale, nossa, eu não vejo um bom futuro para o meu trabalho, para a minha família, para o meu casamento, para tal relacionamento. Não vejo um bom futuro. É um deserto que estou passando. Mas creia que Deus pode até fazer jorrar fontes no deserto. Porque Ele é o Deus do impossível e dos milagres. Isaías 41, versículo 8, por exemplo, diz: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Não importa se é uma necessidade física ou emocional ou espiritual. Deus pode fazer brotar fontes nesse deserto que você está passando. Então agradece a Deus por esse motivo também. Vamos ver a terceira ocasião em que Jesus agradeceu ao Pai em João 6. Se você tiver a sua Bíblia aqui, então abre João 6. Vamos ler os versículos de 5 a 13. Nessa ocasião, Jesus alimentou os 5.000. Uma outra ocasião, uma outra multidão. Vou ler com vocês João 6, de 5 a 13. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Uma outra ocasião que ele multiplicou ali poucos alimentos, poucos recursos, né? E a gente pode agradecer, talvez Jesus tinha pensado nisso também, agradecer pelo fato de que aquilo que parece não ser suficiente vai suprir a necessidade. Que às vezes a gente já quer tudo na mão pronta, né? A gente ora e espera que caia pelo menos contado, né?
ou então sobrando. Melhor sobrando, porque aí por muito tempo não preciso me preocupar, né? Quem quer mais preocupações? Já deixa assim sobrando, já um montão. Mas foram poucos peixes, poucos pães, que jamais dariam para uma multidão desse tamanho. E talvez você olhe para a sua realidade e fala, aquilo que eu tenho hoje parece que não vai dar nem até o final do ano, né? Ou as forças que você tem, parece que vai dar nem até o meio da semana, né? E você fala, como que eu vou chegar com tudo que Deus me deu, mas parece que não vai dar, não vai ser suficiente. Mas a gente precisa lembrar que Deus não nos dá em montes para que a gente continue dependendo dEle. Ele não quer dar, já pega tudo que você precisa, em todos os recursos para toda a sua vida. O que a gente faria provavelmente? A gente sairia andando esquecendo de Deus. Mas Ele já sabe o quanto a gente precisa depender dEle em fé. Então, Ele vai suprindo, né? Aos poucos. Mas Ele é fiel em suprir. Não dando em montes, mas dando aos poucos para que a gente corra para Ele frequentemente, para que a gente exercite a nossa fé. Porque no final, a nossa fé é o que a gente mais precisa nesse mundo, né? Não esquece da sua fé, não esquece que você precisa crer que Deus é capaz de suprir, mesmo quando parece pouco. E, segundo motivo, nessa ocasião, seguindo a lógica, a gente também precisa agradecer quando essa fé, então, é provada, é testada, né? Agradecer pelas circunstâncias, muitas vezes difíceis, que a gente não gosta, mas que colocam a nossa fé à prova. Versículo 6 falou isso, né? Ele falou isso, o que vocês têm para dar para essa multidão? Por quê? Porque ele queria pôr Filipe à prova. Ele queria testar a fé de Filipe e, claro, dos outros discípulos também. E muitas vezes nós nos deparamos com situações em que a gente chega no fim das nossas forças, dos nossos recursos, das nossas ideias, da criatividade e fala, não tem saída. E a única solução é depender de Jesus. A única forma de sair dessa é clamar a Jesus. Senhor, por favor, me ajuda. Não é incomum, né? É a coisa mais normal para a vida de um cristão. O pai da fé, Abraão, não foi testado também? A gente lê em Gênesis que, né, Deus falou, sacrifique o teu filho Isaque, o filho da promessa. Mas naquela ocasião, Deus também já sabia o que ele ia fazer. Ele ia prover um substituto, um outro sacrifício. E o que ele fez para nós em Jesus também. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Só falta correr até Ele e pedir que Ele nos ajude. Naquelas situações que a gente fala, não sei como sair. É difícil, é desagradável, né? Passar por um momento de provação. Mas Pedro nos lembra que é importantíssimo a gente focar naqueles momentos no crescimento da nossa fé. Em 1 Pedro 1, 6 e 7, ele fala, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ninguém gosta, naquele momento é horrível, quero sair, né, quero fugir, sair correndo. Mas ele continua, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé precisa ser testada, para que não seja apenas uma coisa da boca para fora, né? Eu creio que Jesus vai fazer. Você crê mesmo? Você colocou os joelhos no chão e falou, Deus, eu confio em Ti, apesar de tudo que eu estou passando nesse momento. Eu quero confiar, me ajuda a confiar, né? Como os discípulos falaram, nos ajuda a ter mais fé. A fé precisa ser testada e, como nós vimos no começo, tem graças em todas as circunstâncias, vamos agradecer que isso também é para o nosso bem. E vamos pensar em mais um motivo. Vamos agradecer por pessoas que estão prontas para dar. Graças a Deus que tem pessoas generosas, que gostam, que amam dar, né? Que entenderam o princípio de Jesus, que a maior felicidade
é no dar e não no receber. E muitas vezes, talvez na sua experiência também, são as pessoas que você menos espera, né? São as pessoas que, como uma viúva que dá 2 moedinhas, né? É uma pessoa como essa criança, né? Essa criança que quis compartilhar a marmita que a mamãe mandou, né, para aquele dia. Já sabia também que não seria o suficiente, mas quis dar um coração generoso. E mais ainda, uma pessoa que ninguém esperava, porque crianças, todo mundo que tem crianças sabe que por natureza são mais egoístas, né? É meu, me dá, né? Quando uma criança compartilha uma coisa, você já fala, nossa, glória a Deus, né? Entendeu como é importante, né? Compartilhar ali o brinquedo, ou então aquele lanche, né? O que seja que tem. E a gente precisa ser grato por essas pessoas, porque um dia nós podemos estar precisando de alguém assim. Mas também no reino de Deus, em missões, o que seria um missionário sem pessoas que amam dar, né? Que entenderam o princípio que precisa dar, fazer parte daquela obra para estar abençoando essas vidas. E eu dou graças a Deus, eu sou missionário, né? Graças a Deus por pessoas que lá fora, né, dão dinheiro mensalmente para ajudar no nosso sustento. Mas também em todas as partes do reino de Deus, né? Na igreja, os projetos na igreja, graças a Deus por pessoas que estão engajadas para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Então, graças a Deus por pessoas prontas para dar. E por último, nessa ocasião, ainda graças a Deus que não é apenas o suficiente, né? Porque foi suficiente para toda essa galera ali sentada na grama. E aí Jesus fala, recolhe o resto, para que nada seja desperdiçado. E a gente vê que quando Deus dá, Ele nunca dá de uma forma mesquinha, né? Ele dá em abundância. Porque ainda sobrou tantos cestos, né? Tanta coisa depois de que todo mundo comeu. E pela fé, mesmo que você não veja hoje, já pode agradecer que quando Deus provê, Ele vai prover com fartura. Isso é pela fé, agradecer pela fé. Vamos ver mais 2 ocasiões. João capítulo 11, quando Lázaro voltou à vida. Quando ele chamou Lázaro do túmulo, eu quero ler com vocês apenas os versículos de 39 a 44 de João 11. Vamos ler a partir do versículo 38. Diz assim, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora! E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Ele falou, obrigado, Pai, que tu me ouves, sempre me ouves. Esse é um motivo de agradecimento, né? Jesus sempre, o Pai sempre nos ouve e sempre responde a oração. Não importa a oração, né? Às vezes as pessoas, principalmente no novo convertido, falam, eu não sei orar, melhor não falar, né? Não vai sair bonito. Não importa as suas palavras, Jesus entende, Ele ouve e Ele vai responder. Por mais torta, né, a sua oração seja. E Ele sempre ouve. Então vamos dar graças a Deus que nenhuma oração Ele deixa sem resposta. Talvez não seja a resposta que você espera, né? Mas talvez seja um não. E o não também pode ser uma nova direção. Talvez seja espere mais um pouco. E Ele está testando a tua fé ali. Mas obrigado por isso, que a gente vai ter uma resposta. Que a gente não está falando ao vento, né?
que a gente não está falando para nós mesmos ou para a pessoa do meu lado. A gente está falando com o Criador dos céus e da terra. A gente está falando com Deus Todo-Poderoso. Coloca isso novamente na sua mente e fala, agora que eu vou orar mesmo, porque eu sei quem me ouve, eu sei quem vai me responder. E logicamente, né, seguindo esse pensamento, Jesus também agradeceu, não só que o Pai ouviu, mas que Ele ia fazer aquele milagre. Nós podemos agradecer que Deus ainda faz milagres, que Deus age de uma forma sobrenatural. Senão a gente não estaria aqui, eu iria embora se isso daqui fosse apenas uma palestra, uma troca de ideias. Se não creio que o Espírito vai tocar corações, que vai transformar corações, estou fora. Se a gente não crê que aqui é um momento em que Deus pode entrar na nossa realidade e agir no seu sobrenatural, o que a gente está fazendo aqui? A gente precisa crer e agradecer, então, quando Deus age no sobrenatural, quando vem uma cura, uma restauração, né? Quando existe realmente uma transformação de uma vida de hábitos, né? Libertação de pessoas e o maior milagre, a salvação de uma vida. A gente precisa agradecer. Às vezes a gente não vai ver de forma tão palpável, né? Não vai sentir na nossa realidade assim, mas se a gente tem olhos, nós vamos ver ali em todo lugar os milagres de Deus. Que são sinais também, como foi naquele momento, que Deus é quem Ele diz que é. Que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Que Jesus, de fato, é todo-poderoso. E, principalmente, que Ele existe. Que às vezes as pessoas esquecem, né? Que tem alguém no trono, no céu, que não está vazio, né? Que o mundo não está à deriva dos poderes e das forças desse mundo. Então, agradecer por cada milagre. E, em sequência, agradecer que nós podemos ver aqui nessa terra a glória de Deus. É isso que ele falou para Marta, né, para a irmã. Não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? É o que todo ser humano, mesmo que não saiba, no fundo dos fundos deseja ver e experimentar. Porque é isso que foi perdido no começo no Éden, né? Todos nós estamos agora destituídos da glória de Deus porque Adão e Eva decidiram fazer aquilo, né? Se perdeu a glória. E a gente olha nesse mundo e fala, nada se compara com essa glória que às vezes a gente vê um vislumbre. Nada se compara porque tudo que está aqui está distorcido pelo pecado. Mas o que os discípulos, né, Pedro, Tiago, João, falaram quando Jesus mostrou um pouco dessa glória no Monte da Transfiguração? Ele brilhou assim como o sol, né? Eles nem conseguiram olhar para ele. Aí um deles falou, vamos construir tendas, porque é bom ficar aqui. Vamos ficar aqui para sempre, é muito legal. E nós podemos agradecer porque Ele já nos mostra vislumbres da sua glória aqui na terra. E um dia nós vamos ver Ele face a face e viver nessa glória para todo sempre, que inclusive Ele compartilha conosco, né? Olha, quem diria? A gente vai ter essa glória de novo que nós perdemos um dia. E, óbvio que Jesus também pensou na morte. E nós podemos agradecer que Deus tem o poder sobre a morte. Que a morte não é o fim. Mas para todo aquele que crê em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Isso já é aqui, na nossa vida espiritual. Nós recebemos nova vida, vida espiritual. O velho homem morreu, né? Mas um dia nós vamos receber essa vida sem fim também, no novo corpo. Quem está com dor nas costas, quem está com problema de queda de cabelo, tudo isso vai acabar. Quem sua demais no verão, não aguento, né? Tudo isso vai acabar quando a gente receber o nosso novo corpo. A morte não tem a última palavra, graças a Deus, né? E a gente até é lembrado, e mesmo a pessoa que é mais descrente, mais ateu, num funeral todo mundo tem a mesma sensação. Tem alguma coisa errada aqui. Não deveria ser assim, né? A gente não deveria se despedir de uma pessoa por causa dessa morte. Mas graças a Deus a morte não vai ter
a última palavra na nossa vida. Porque não era assim no começo. A morte é o grande intruso, né? O grande intruso que se enfiou ali na nossa realidade, na nossa vida, mas não deveria ser assim. E Jesus veio para vencer a morte. E ele venceu a morte na cruz e um dia ele prometeu que a morte vai ser destruída completamente. E a morte não vai existir mais. Então, graças a Deus, Jesus já agradeceu por isso, nós podemos agradecer por isso também. Vamos para a última ocasião, em Mateus 26, que foi a ceia do Senhor. Mateus 26, eu vou ler com vocês os versículos de 26 a 29. E essa última ocasião em que a gente vai ver hoje por que Jesus agradeceu, como Jesus agradeceu. Versículos de 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ele estava agradecendo, porque era a Páscoa, né? Era assim que se fazia toda a sequência, mas ele deu novo significado para esse cálice e esse pão. Ele já sabia o que ia acontecer, saindo daquele lugar, né? Sendo julgado injustamente, sendo levado para a cruz. Os discípulos, a ficha ainda não estava caindo muito naquele momento. Mas Jesus sabia, ele agradeceu por aquilo que estava por vir, pela sua morte. Também já vendo a ressurreição ali na frente. E nós, obviamente, precisamos agradecer a Deus pela cruz de Jesus, que ele não poupou a sua vida, né? Ele não deu para trás. Ele orou lá no jardim de Getsemane, né? Tem algum jeito para não passar por isso? E como não tinha resposta, era claro que não existia outro jeito. Então ele falou, eu vou tomar esse passo. E graças a Deus que Jesus não deu para trás. Que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento que nós merecemos, né? Por causa dos nossos pecados. Mas através desse sacrifício ele perdoou todos os nossos pecados. Tudo que a gente já fez, esteja fazendo, ainda vai fazer, ele perdoou nesse um ato ali na cruz. Tudo que a gente deixou de fazer também. Tudo que é contra esse Deus santo. E ele fala um dia, todo mundo vai ter que prestar contas da sua vida, né? Tudo que fez em vida, você vai ter que prestar conta. Como que você vai ficar diante de Deus com uma dívida tão grande que não pode pagar aqui em vida, como você vai pagar naquele momento diante dele? Não tem como. Mas graças a Deus por esse sacrifício que ele se deu em nosso lugar, que o pagamento já foi feito e agora é apenas crer, é apenas receber pela fé esse pagamento que inclusive já foi aprovado. Porque a ressurreição foi a aprovação de Deus Pai, que eu aceito esse pagamento. Eu aceito todo mundo que, através desse pagamento, vem para mim. Que, em nome de Jesus, se aproxima de mim, eu aceito. Já assinei aqui porque Jesus ressuscitou. Então, a gente não precisa ficar com um monte de tentativa de desculpa que não vai rolar mesmo naquela hora, mas apenas apresentar aquele comprovante que Jesus morreu na cruz por mim, pelo perdão dos meus pecados. E, nessa sequência, também agradecer pela nova aliança. Ele falou, eu estou instituindo uma nova aliança agora. Ainda bem que a gente não precisa voltar, né, e ser um judeu, ser circuncidado, né, sei lá, todas essas coisas, sacrificar animais, né, no templo. Não precisamos disso, porque Jesus já cumpriu todas as exigências daquela aliança. Ele falou que entrar agora,
agora eu quero. Através do judaísmo, não quero, mas agora eu quero, agora eu entendo. Ainda bem que a gente vive desse lado, né, da cruz, na nova aliança. Ainda bem que o sacrifício já foi feito de uma vez por todas e agora é só crer, né? Agora é só crer naquilo que já aconteceu. E por final, agradecer pelas nossas vidas. Que Deus te deu um corpo para glorificar Ele. Você pode viver a sua vida inteira só para si mesmo, para se satisfazer, agradar a si mesmo, mas não vai ter valor nenhum para a eternidade. E provavelmente vivendo assim vai ser difícil você gostar do céu, porque o céu é bem diferente do que isso, né? Mas nós temos um corpo e esse agora é o sacrifício vivo, né, que nós podemos oferecer ao Senhor. Porque Romanos 12:1 nos lembra: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agradecer que nós temos um corpo, né? Graças a Deus, Deus nos deu saúde, né? Deus nos dá oportunidades para servir a Ele. Mas a gente precisa lembrar que vivendo só para nós, vai ser difícil Ele nos usar, né? A gente precisa morrer para nós mesmos. Precisa abrir mão, às vezes, da nossa vontade, sem bater a cabeça e falar: eu quero ter uma vida mais semelhante à vida de Jesus. Porque Ele sim foi uma pessoa super feliz, grata, né, alegre. Eu quero ter essa vida. Qual foi essa vida? Uma vida de amor, uma vida de serviço a outros. E a gente tem o nosso corpo como sacrifício vivo para Ele. E esse é o maior chamado, o chamado mais nobre de colocar a nossa vida à disposição de Jesus, ao serviço dEle. Porque no final é o serviço não a qualquer pessoa, mas ao Rei dos Reis. Vamos agradecer também pelas oportunidades que você tem para glorificar a Deus na sua vida. Amém? Então você vê alguns exemplos da vida de Jesus, né? 5 ocasiões, motivos suficientes já para a gente agradecer, mas obviamente tem muito mais. Só falta pôr em prática, né? Só falta expressar o nosso amor, a nossa gratidão a Deus. Eu te convido então nesse momento, tá? Antes da gente cantar o nosso último louvor aqui, para você agradecer a Deus em voz alta. O que você gostaria de dizer a Deus? E pode ser uma palavra: obrigado pelo sol, obrigado pela minha vida. Pode ser o que o seu coração estiver transbordando, né, de gratidão e alegria. Então, te convido agora nesses próximos minutos para agradecer a Deus, para pôr em prática nesse momento, nessa nossa comemoração do Dia de Ação de Graças. Amém?